Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa 8ª aula de Cálculo 2 e hoje então a gente vai falar nesta aula sobre limite, continuidade, derivadas parciais, e consequentemente função derivável e por fim em função diferenciável. Então tem várias coisas que a gente vai estender aí os conceitos que a gente já conhece para o cálculo 1, do cálculo 1 para funções de uma variável, a gente vai estender agora para funções de duas variáveis, vendo quais são as diferenças, o que se mantém igual, o que não se mantém, tá? Então a gente vai fazer todas essas extensões, iniciando com limite e posteriormente continuidade. Então vamos lá, o que significa dizer então o limite, o que significa o limite de uma função de duas variáveis, tá? Então vamos lá, então suponha que eu tenho f, uma função definida num conjunto A, tá? Que é um subconjunto do R2, do plano. Quando a gente desenha assim pontilhado, pessoal, significa que A é um conjunto aberto. O que significa dizer que é um conjunto aberto? Que para todo ponto que eu pego nesse conjunto, tá? Então a bolinha, a circunferência de centro nesse conjunto e raio, existe um raio pequenininho onde toda a bolinha está contida lá dentro, tá? Essa que é a ideia de conjunto aberto, tá? Então é como se eu pegasse aqui, ó, qualquer ponto vai existir uma bolinha aqui, ou seja, uma circunferência centrada neste ponto, e com um raio suficientemente pequeno que caiba toda aqui dentro. Essa que é a ideia geométrica de conjunto aberto, tá? Tecnicamente, o que significa aberto significa que não vai ter essa fronteira, Não vai, por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, na circunferência, no disco, que é todo mundo que está dentro, no interior da circunferência, mais a própria circunferência. Quando a gente pensa nessa definição, de que cada ponto nesse conjunto tem que existir uma circunferência pequenininha, contida lá dentro, se a gente pegar pontos da borda, da borda do disco, ou seja, da fronteira ali, em cima da circunferência, então qualquer pequena circunferência que a gente pega em cima desse ponto, vai ter ponto de dentro e ponto de fora da circunferência. Ou seja, quando a gente pega o disco com a borda, com a circunferência, ele não é um conjunto aberto, tá? Agora, se a gente pega só o interior da circunferência, aí beleza. Vai existir, conforme a gente vai se aproximando ali da circunferência, vai existindo circunferências cada vez menorzinhas ali centradas nesses pontos que estão inteiramente contidas no interior da circunferência, porque sempre quando a gente pega um ponto no interior da circunferência, ele vai ter uma certa distância, mesmo que seja mínima, até a circunferência. E aí a gente pega essa distância dividida por 2, por exemplo, como o raio da circunferência centrada nesse pontinho, a gente vai obter uma circunferência dentro desse conjunto, tá? Então essa que é a ideia. A hora de desenhar significa dizer que essa borda, a barreira aqui, a borda do meu conjunto, eu desenho pontilhado, tá? Isso significa um conjunto aberto, tá? Então é só uma ideia geométrica do que é um conjunto aberto, que tem na ementa, que a gente precisa entender e a gente utiliza aqui, tá? Então, geralmente funções a gente pensa em funções definidas em conjuntos abertos, tá? A gente vai precisar na aula de hoje, tá? Muito bem. Então, dada essa função então definida nesse conjunto aberto A, tá? E que é um subconjunto do R2, uma função de duas variáveis, chegando aqui em R, tá? Então, eu pego então um ponto x0, y0, é um ponto um ponto de acumulação do meu domínio, um ponto de acumulação do conjunto A. O que seria um ponto de acumulação? É exatamente como o nome já diz, é um ponto onde o conjunto A se acumula, Significa que eu consigo uma sequência de pontos no conjunto A que convergem para esse ponto, tá? Então, por exemplo, se eu pegasse um ponto aqui nessa borda, nessa fronteira aqui que a gente tirou do conjunto A para ele ser um aberto,
Se eu pegar qualquer ponto aqui, ele não vai estar no conjunto A, porque ele está na fronteira e a gente tirou a fronteira, tá? Mas ele vai ser um ponto de acumulação. Por quê? Porque eu consigo uma sequência de pontos convergindo para ele. Pontos que estão em A que vai convergir para ele. Um exemplo que é o exemplo mais simples de ponto de acumulação, se a gente pensar no intervalo, aqui na reta, né? No intervalo de 0 até 1, por exemplo, e eu penso na sequência 1 sobre n, né? Ou seja, para todo n eu tenho um número, né? Para n igual a 1 eu tenho 1, para n igual a 2 eu tenho meio, para n igual a 3 eu tenho 1/3, para n igual a 4 eu tenho 1/4, para n igual a 5, 1/5 e assim por diante. E aí, se vocês observarem, eu vou ter aqui uma sequência, né, de elementos que estão entre 0 e 1 e que vão cada vez estar mais próximo do zero. E quando a gente faz o limite de 1 sobre n, quando n tende ao infinito, o que a gente vai obter? 1 sobre alguma coisa que vai para o infinito, isso vai para 0. Então, pessoal, ó, o 0 é um ponto que não está no intervalo aberto entre 0 e 1. Ele não está, porque eu excluí. Eu estou olhando aqui para o intervalo 0, 1, aberto. Tá? Então, o intervalo aberto é um exemplo de conjunto aberto, né? Não tem essas fronteiras. Tá? Qualquer ponto que eu pego no intervalo aqui, eu consigo um pequeno subintervalo inteiramente contido nele. Tá? E o 0 é um ponto de acumulação, porque eu consigo essa sequência de pontos, né? 1, meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/10 e assim por diante. Né? Quanto maior é o n, mais próximo de 0 vai estar. E no limite, quando a gente olha, no limite, isso vai para 0. Então eu tenho uma sequência de pontos dentro desse intervalo que converge, ou seja, que o limite vai para esse ponto, ou seja, para 0. Tá? A mesma coisa a gente pode pensar no 1. Eu poderia pensar na sequência 1 menos meio. 1 menos 1 sobre n, por exemplo. Né? Então aí ela começa lá no 0, né? Depois vai no meio e assim por diante. Ela vai chegando aqui próximo do 1, porque quando a gente pega o limite, quando n tende a mais infinito aqui, o que vai acontecer? 1 sobre n aqui vai para 0, então isso vai para 1. Então eu tenho também uma sequência dentro desse conjunto que vai para 1. Tá? Então essa que é a ideia de ponto de acumulação. Então é um ponto que não precisa estar no conjunto A. Se ele está no conjunto A, ele já é um ponto de acumulação. Fechou? Agora, se ele não está no conjunto A, então ele vai ter que ter uma sequência de pontos no conjunto A que convergem para ele, que está cada vez mais próximo. Então veja só, então só os pontos que estão aqui nessa fronteira é que podem ser pontos de acumulação. Porque se eu pego um ponto aqui fora, qualquer sequência de pontos aqui dentro vai estar distante, né? Pelo menos esse tanto aqui vai estar distante desse ponto. Então pontos que estão longe, aqui fora da fronteira, né, não vão ser pontos de acumulação. Então pontos de acumulação são pontos do interior do conjunto, né? Ou seja, que pertencem ao conjunto, ou pontos que estão na fronteira desse conjunto, tá? Então vamos lá. Então eu tenho uma função, tenho um ponto que é um ponto de acumulação do domínio dessa minha função, tá? E então a gente pega agora um número real, L, tá? E aí a gente diz, pessoal, que o limite da minha função f de xy, quando xy se aproxima de x0, y0, note que agora então é o limite de duas variáveis, né? O xy está se aproximando. Então aqui eu estou me aproximando deste ponto x0, y0, eu tenho que várias direções para me aproximar, né? Diferente aqui da reta, né? Quando a gente estava trabalhando com o limite de uma variável, né? Então olha só, quando eu trabalhava com o limite de uma variável, se eu tenho o ponto x0 aqui, e eu fazia o x se aproximar, tinha só duas direções, ou ele se aproximava com a direita, ou ele se aproximava à esquerda, né? Então, ou ele se aproximava com valores maiores que x0, ou valores menores que x0. Então tinha apenas duas direções. Agora aqui tem infinitas direções, né? Qualquer direção aqui a gente pode olhar, né, como limite. Então aqui a gente não vai ter mais limites laterais.
como a gente tinha lá no cálculo 1, né? Que aqui a gente tinha os limites laterais, né? Lateral aqui à esquerda e à direita, tá? Então tinha os dois limites, tá? Aqui não temos mais, mas aqui a gente vai ter limite por direção, por caminhos, né? Vamos dizer assim, por curvas. Então tem uma direção aqui, tem uma curva passando ali, que é tangente a essa direção. A gente pode fazer o limite através daquela curva, tá? Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Mas então o que é a definição de limite puramente, né? Na matemática, né? Então na matemática a gente diz então, para todo epsilon maior que zero existe um delta maior que zero, tal que se para todo ponto no domínio que está próximo de x0 um tanto delta, então a imagem vai estar próxima de L um tanto epsilon, né? O que significa isso, né? O que significa dizer epsilon e delta? Vamos olhar geometricamente. Então vamos lá. Então geometricamente eu tenho aqui o conjunto A, que é esse pontilhado aqui, tá? Deixa eu tirar esses daqui que a gente já usou. Então tenho aqui um subconjunto do R2, né? É um subconjunto aberto aqui, é esse interior desse pontilhado, tá? E aqui eu tenho o ponto x0, tá? E aqui na imagem, né, no contradomínio eu tenho o ponto L, tenho o número L, tá? E aí o que significa dizer que o limite da função quando eu me aproximo de x0 y0 é esse valor L? Significa dizer o seguinte, que qualquer intervalinho que a gente pega aqui em R, né, no contradomínio, centrado no valor L, né, então qualquer epsilon, ou seja, esse qualquer para todo epsilon, significa que qualquer intervalinho que a gente pega aqui centrado em L, vai ter que ter uma bolinha, aqui uma circunferência centrada no ponto x0, y0, tá? Centrado no ponto x0, y0, de raio delta, então esse delta que existe, tá? De tal forma que quando eu aplico a minha função para todo mundo que está aqui nessa bolinha, vai cair aqui dentro desse intervalinho, tá? Então essa aqui é a ideia geométrica de limite, né? Para todo intervalinho aqui centrado em L, vai existir uma bolinha aqui que a função vai mandar todo mundo que está dentro da bolinha dentro desse intervalinho, tá? Essa aqui é a ideia, tá? Aí, matematicamente falando, é exatamente isso que a gente escreve, né? Mas a ideia geométrica é essa, né? Então, quando eu me aproximo do ponto x0, y0, o valor da minha função se aproxima de L. Então, esse aqui é o conceito exatamente de limite. Escrevendo essa ideia geométrica, então, o limite da função f de xy quando xy se aproxima de x0, y0 é L. Significa dizer que, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que a f de xy ela vai pertencer ao intervalinho centrado em L, sempre quando o ponto xy, né, diferente de x0, y0, eu vou falar mais sobre isso, ele varia dentro da bola aberta, significa seja só o interior da circunferência, né, de centro x0, y0 e raio delta. Então essa aqui é a ideia geométrica, né? Então, dado o intervalinho lá de L, centrado em L, vai existir uma bolinha centrada em x0, y0, onde a função vai mandar todo mundo que está no interior da bolinha, exceto x0, y0, dentro do intervalinho, tá? Por que exceto x0, y0? Quando a gente fala de limite, né, a gente pegou o x0, y0 um ponto de acumulação do domínio da função, né? Então, não necessariamente a função está definida no ponto x0, y0, né? Não necessariamente eu preciso que a função esteja definida no ponto para poder falar de limite, tá? Então, por isso eu excluo, na hora de olhar a imagem de todos os pontos de dentro da bolinha, eu excluo o centro, tá? Então, o valor da função no x0, y0, ele pode existir, tá? Ele pode existir tanto quanto pode não existir, tá? Então, se a função não está definida naquele ponto, ou mesmo assim eu posso falar de limite, e mesmo se a função está definida naquele ponto, eu posso falar de limite, e o valor da função não necessariamente precisa cair dentro do intervalinho, o valor da função no ponto, no centro, tá? O que importa é os pontos dentro dessa bolinha, mas o centro não preciso avaliar. Eu não preciso me preocupar nos pontos no centro, x0, y0, tá?
É sempre assim, quando a gente fala de limite. Diferente de quando a gente fala de continuidade, que daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. No caso de continuidade, aí a gente aplica o limite, aí o ponto que a gente está olhando para o limite tem que estar no domínio da função, tá? Então, para falar sobre limite, basta, limite em um ponto x0, basta esse ponto ser um ponto de acumulação. A função não precisa estar definida nesse ponto, tá? Então, o que importa é o valor da função em torno desse ponto e não exatamente no ponto.